Heitor Fernandes nasceu em Niterói e tem 47 anos. É carteiro de profissão e funcionário dos Correios há 27. Foi candidato a prefeito de Niterói em 2000 e em 2003. O candidato do PSTU, Heitor, participou da fundação da Coordenação Nacional de Lutas, que reúne movimentos sociais e de organização popular. Defende a reestatização das empresas públicas que foram privatizadas durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. Muito boa tarde, candidato. Seja bem-vindo aqui ao Repórter Rio e conosco também o jornalista Marco Aurélio Lisan. Boa tarde, Lisan. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Lisan. Boa tarde, Carla. Boa tarde, candidato. Candidato, a nossa primeira pergunta é a seguinte: por que essa defesa da reestatização? Boa tarde, Carla. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos os telespectadores da Rede Brasil. Nosso programa que nós apresentamos nas eleições é um programa de cunho socialista. Nós acreditamos que as empresas que foram privatizadas foram entregues de mão beijada para o capital nacional e internacional. Nós achamos que a melhor medida para devolver as empresas para o bem público é através da reestatização. Se nós olharmos em empresas de transporte público de massa, Carlos, o trem, as barcas, o metrô, nós podemos verificar que a privatização só trouxe prejuízo para a população. Além do péssimo estado de serviços prestados, tarifas caríssimas, você vê as filas imensas nas barcas, que recentemente agora teve um acidente gravíssimo, que levou a acidente de pessoas, atraso de trabalhadores para o seu trabalho. Nós achamos que todas as empresas que foram privatizadas devem ser reestatizadas. Agora, a reestatização tem que ser sob o controle dos trabalhadores e da população usuária. Candidato, em relação ao projeto Ficha Limpa, que é uma novidade nessa eleição, o senhor faria para resgatar a imagem do Senado muito criticado nessa atual legislatura? Olha, nós temos uma posição crítica com relação ao Senado. Nossa proposta é a extinção do Senado e a formação de uma Câmara única. Nós vemos que o Senado não tem atendido a necessidade da população. Se você perguntar a qualquer cidadão para que serve o Senado, certamente você não teria resposta. Nós achamos que se o Senado acabasse de hoje para amanhã, não faria falta nenhuma para a população, para o nosso país. Defendemos a extinção do Senado e a criação de uma Câmara única. Mas o senhor está se candidatando para o Senado. Quais seriam os projetos do senhor em defesa do Estado do Rio? Sim, nós temos prioridade. A primeira prioridade seria a reestatização das empresas privatizadas, como eu falei. A segunda prioridade seria uma criação de um plano de obras públicas que criaria milhares de empregos, reduziria o déficit de emprego, e criaria órgãos públicos como para a saúde, para a educação, principalmente para a moradia popular. Você vê o caos que foi a chuva de abril, principalmente em Niterói, cidade onde eu moro, o Morro do Bumba, o Morro do Céu, no Caramujo, criou muitos desabrigados porque não tinha condição de habitação decente. A população trabalhadora é obrigada a morar na área carente, que não tem qualquer condição de infraestrutura. Infelizmente, o governo do Estado não atendeu na medida que deveria ser atendido, muito menos o prefeito da cidade. A cidade de Niterói não é governada pelo prefeito, é governada pelos grandes empresários da especulação imobiliária, que não atende a necessidade de moradia do povo de Niterói, assim como toda a Baixada Fluminense e de resto do nosso estado. Candidato, em relação aos royalties do petróleo, qual é a sua posição? O senhor acha que esse dinheiro do Estado do Rio deve ser dividido com os estados não produtores? Nós achamos que o royalties do petróleo deve ser dividido para atender a necessidade da população trabalhadora, de todos os municípios, aqueles que têm geração de petróleo. Então, o senhor é favorável à divisão desses royalties? Favorável à divisão. E como é que o Rio de Janeiro seria recompensado por essa perda? Nós achamos que todo o resultado do royalties de petróleo deve ser distribuído para todos os municípios e não vejo que teria um grande prejuízo para o Rio de Janeiro. Acho que toda a população tem que ser atendida. Mas são menos 7 bilhões. Esse dinheiro faz falta. Só há de convir que o dinheiro faz falta. Faz falta. Vai fazer falta. Agora, não vai ser os trabalhadores que devem ser pagos. Acho que tem uma sobrecarga de cobrança de impostos para os grandes empresários que lucram muito e não tem retorno desse lucro para a população. Tem uma sobretaxação de impostos para os grandes empresários. O senhor falou de impostos aí. Qual é o seu projeto se for eleito para o Senado? A carga tributária atinge quase 40% do PIB, e do bolso do brasileiro. O senhor é a favor de aumentar, diminuir? Nós tem que ter uma divisão equitativa da cobrança de impostos. Nós estamos a favor, inclusive, da redução do IPTU, onde a população paga um alto IPTU e não tem um retorno em termos de serviços públicos e infraestrutura. Para a Previdência, candidato, o senhor teria algum projeto? Como é que o senhor analisa a situação hoje? Olha, os grandes candidatos aí majoritários já estão defendendo uma nova reforma da Previdência. Nós achamos que
a Previdência ela não é deficitária, muito pelo contrário, ela é superavitária. Somos a favor do fim do fator previdenciário, né, onde os trabalhadores aposentados e os novos trabalhadores vão demorar muito a se aposentar. Achamos que a Previdência tem que ser pública e de qualidade. Essa Previdência ela não nos serve porque ela é sucateada. E o senhor tem alguma proposta para a reforma agrária? Sim, nós continuamos defendendo a reforma agrária sob controle dos trabalhadores. Aproveitamos inclusive o ensejo da pergunta para chamar a população a participar agora na semana de 1 a 7 de setembro de um plebiscito onde vai questionar a quantidade, a metragem dos grandes latifúndios que só servem ao interesse do agronegócio. Né? A população brasileira ela pode ser melhor atendida se houver uma grande reforma agrária. Infelizmente o governo Lula não deu sequência ao projeto de reforma agrária. O MST, que foi um movimento de grande ponta nesse aspecto, infelizmente a maioria da sua direção foi para o governo e abandonou a bandeira histórica da reforma agrária sob controle dos trabalhadores. Candidato, reforma política, o senhor aprovaria uma reforma política e o que o senhor proporia? Nós proporíamos que todos os mandatos têm que ser revogados sob controle também dos trabalhadores, defendemos a revogabilidade dos mandatos, né? E que os trabalhadores tenham melhor chance de participação na vida eleitoral. Você veja, esse processo eleitoral não tem nada de democrático. Na verdade, o resultado do processo eleitoral tem peso no poder econômico. Aqueles partidos que têm peso eleitoral no Congresso Nacional têm maior participação nos programas de televisão. Nossos partidos não são convocados para participar dos grandes debates. Então, essa reforma tem que passar, sobretudo, sobre a democratização do processo eleitoral. Candidato, vamos levantar alguns temas aqui e o senhor diz sim ou não. Sim. Ok? Primeiro é a união civil entre pessoas do mesmo sexo. Sim. Liberação da maconha. Legalização das drogas. Pena de morte. Não. Redução da maioridade penal. Não. Descriminalização do aborto. Sim, a favor. Eutanásia. A favor. Candidato Heitor Fernandes, do PSTU, já de antemão agradecendo sua presença aqui no Repórter Rio, e o senhor tem 1 minuto para as suas considerações finais. Sim, só tenho a agradecer à TV Brasil pelo convite. Nesse 1 minuto eu quero chamar a população a participar nesse processo eleitoral votando no PSTU, o único partido que se apresenta defendendo a bandeira histórica dos trabalhadores. Reivindicamos que nesse processo eleitoral a classe trabalhadora seja protagonista das grandes lutas, porque existe uma crise econômica que vai voltar certamente para o nosso país e não queremos que os trabalhadores voltem a pagar essa crise. Esse processo eleitoral chamamos para a população se organizar e resistir a todo ataque que virão com esse processo e que Dilma, Serra não estão respondendo diante das necessidades dos trabalhadores. Candidato, muito obrigado. Lisan, obrigada, candidato. Obrigada, Lisan.